Olá, cursistas! Estamos de volta para mais uma aula da nossa disciplina, Ciclo 1, Atividades Práticas. Vamos então continuar? Simulação e hipóteses simplificadoras. Depois de realizar esse experimento, você consegue perceber a relação entre a matemática e os processos de recuperação e despoluição ambiental. Neste experimento, estamos utilizando a matemática para compreender como se dá a poluição de um lago, bem como de que forma os organismos vivos atuam para despoluí-lo. O experimento que realizamos é uma simulação desse problema. Você acredita que existem diferenças entre a nossa simulação e o problema do mundo real? Ou seja, você considera que o processo de despoluição ambiental natural equivale à simulação que fizemos em nosso lago modelo? Certamente que não. No ambiente natural, existem diversas variáveis que não podemos prever ou controlar. Por exemplo, as diferenças entre as propriedades químicas e físicas do lago poluído e do lago poluente em relação à água e ao café, utilizados em nosso modelo, ou mesmo a ausência de seres vivos no lago modelo. Em nossa simulação, estamos trabalhando com hipóteses simplificadoras. Essas hipóteses buscam substituir as relações complexas que ocorrem no problema real por outras mais simples, que aproximam a situação real. Ao realizar nossa simulação, estamos levando em conta pelo menos 4 hipóteses simplificadoras. A poluição pode ser eliminada naturalmente pelo lago. Hipótese 2. A concentração de poluente na água é homogênea. Hipótese 3. A taxa de despoluição é constante em relação ao tempo. Hipótese 4. A despoluição ocorre em períodos discretos de tempo. Como dissemos, essas 4 hipóteses podem não se verificar em situações reais, mas as consideramos como verdadeiras para que as atividades sejam compatíveis com a matemática do ensino médio. Cabe salientar que seria possível construir simulações com hipóteses mais sofisticadas. No entanto, isso exigiria técnicas matemáticas mais elaboradas. Você acha que com essas hipóteses mais simples é possível usar os conhecimentos matemáticos do ensino médio para entender, descrever e resolver um problema ou uma situação, problema do mundo real? Vamos pensar como ferramentas matemáticas nos ajudam a resolver o problema de um lago poluído. Para isso, vamos colocar o foco de nosso interesse na modelagem matemática do processo de despoluição. As diferentes etapas da modelagem matemática. A modelagem matemática é um processo dinâmico no qual queremos estudar um problema real utilizando ferramentas matemáticas adequadas. A análise de um modelo matemático permite-nos entender melhor o comportamento de um fenômeno no presente e, sobretudo, prever o que poderá acontecer no futuro, às vezes, por um período grande de tempo. Para fins didáticos, a modelagem matemática pode ser dividida nas seguintes etapas. Etapa 1, compreensão do problema. Etapa 2, construção do modelo matemático. Etapa 3, a resolução do modelo matemático. E etapa 4, a validação do modelo matemático. Um modelo matemático surge sempre da tentativa de se resolver um problema do mundo real. Os problemas são, em geral, descritos por palavras e, muito raramente, nas descrições aparecem fórmulas ou equações matemáticas. Para entender o problema, precisamos investigar, analisar dados, experimentar e, se necessário, conversar com especialistas, às vezes, de diversas áreas. Em seguida, através de um processo de abstração, muitas vezes baseado em analogias, formulamos uma primeira representação para o problema. Em continuação, devemos traduzir para a linguagem matemática tais representações previamente elaboradas. Assim, o modelo passa a ser formado por equações, fórmulas e proposições passíveis de tratamentos por métodos dedutivos. Essa etapa é importante para garantir que as hipóteses simplificadoras feitas na construção do modelo matemático não tenham tornado muito distantes do problema real.
Caso contrário, se os resultados fornecidos por esse modelo teriam pouca ou nenhuma relação com o modelo empiricamente observado, o modelo é então validado caso haja uma boa correspondência entre o problema real e a solução teórica ou não. Neste caso, um modelo mais fiel pode ser proposto com hipóteses menos simplificadoras. Pretendemos apresentar neste experimento todo o processo envolvido na modelagem de despoluição de um lago e sugerir alternativas de trabalho em sala de aula que possam efetivamente revelar ao estudante o poder das teorias matemáticas que ele estuda, a fim de entender o mundo em que vive. Vamos então agora formular o modelo matemático do nosso experimento? Até agora, você já realizou um experimento que simulou 5 dias de um processo de despoluição natural de um lago. Também aprendeu um pouco sobre o que significa modelagem matemática. Agora, vamos reunir todas essas ideias e conceitos para dar mais um passo em nosso experimento. Vamos, antes disso, retomar passo a passo do processo de purificação da água do lago pelos organismos vivos que ali habitam e como estamos tentando reproduzi-lo em nosso lago modelo. A seguir, relembramos a sequência dos 3 primeiros dias, 3 primeiras etapas de trabalho. Etapas da modelagem matemática. Dia 1. Iniciamos o experimento adicionando 200 ml de poluente a um recipiente contendo 1.800 ml de água limpa, simulando assim a poluição de um lago natural. Dia 2. Após 24 horas, a ação de bactérias purifica a quantidade de poluente em 1/5. Restam ainda 4/5 de poluente no lago modelo. Simulamos essa situação ao retirarmos 2 copos de água poluída do recipiente no nosso lago modelo, substituindo por 2 copos de água limpa. No dia 3, essa taxa de purificação mantém-se constante a cada 24 horas. E se novamente a quantidade de poluente após a ação das bactérias é purificada em 1/5. Simulamos essa situação outra vez, substituindo 2 copos de água poluída por 2 copos de água limpa em nosso lago modelo. Vamos utilizar então ferramentas matemáticas para compreender precisamente o que aconteceu. E se continuássemos o experimento indefinidamente? O que você acha que iria acontecer? Para prever o futuro e entender o que iria acontecer, precisamos construir nosso modelo. Então, vamos lá. Em nossa última atividade, calculamos a quantidade restante de poluente em nosso lago modelo, após cada troca de água. Agora precisamos dar um passo adiante e passar a etapa de modelar matematicamente este fenômeno. A primeira coisa que precisamos compreender é de que forma varia a quantidade de poluente restante no lago modelo em função do tempo. Será que é possível identificar algum padrão nos dados obtidos? Será que podemos descrever esse padrão por meio de fórmulas matemáticas? 1/5 de 200 é igual a 40 e 200 menos 1/5 de 200 é igual a 160 ml. Ou seja, como a taxa de 1/5 de purificação da água permanece constante a cada 24 horas, a ação dos organismos vivos em um lago faz com que reste sempre 4/5 da quantidade de poluente que havia antes. Assim, se observarmos a sequência inicial de resultados, podemos estabelecer a relação existente entre a quantidade de poluente na água em um determinado período AN e a quantidade restante no período seguinte AN mais 1, após a ação das bactérias em nossa simulação, após a substituição da água, sendo A1 igual a 200, A2 igual a 160, A3 igual a 128, A4 igual a 102,4, A5 igual a 81,92, resulta na fórmula.
O processo de modelagem matemática possibilita o estudo de problemas reais por meio da utilização de ferramentas matemáticas adequadas e pode ser dividido em 4 etapas. Etapa 1, compreensão do problema. Etapa 2, construção do modelo matemático. Etapa 3, a resolução do modelo matemático. Etapa 4, a validação do modelo matemático. Para estudar um problema real e construir um modelo matemático, existem inicialmente 2 importantes possibilidades: estudar esse problema diretamente, coletando dados em campo e analisando-os, ou por meio de simulações do problema. As simulações são ótimas ferramentas para o ensino da matemática, uma vez que a coleta de dados em campo pode ser muito complexa. A simulação é uma técnica de modelagem utilizada para entender o comportamento de um sistema complexo. Por meio de uma simulação, representamos apenas as características essenciais deste sistema, utilizando para isso simplificações e analogias. As simplificações se dão através da elaboração de hipóteses simplificadoras. No caso do nosso experimento, as hipóteses foram: 1. A poluição pode ser eliminada naturalmente pelo lago. 2. A concentração de poluente na água é homogênea. 3. A taxa de despoluição é constante em relação ao tempo. E 4. A despoluição ocorre em períodos discretos de tempo. Agora, vamos dar início ao ciclo 2 do modelo de despoluição. Neste ciclo, agora, iremos aprofundar os estudos de como os conceitos matemáticos auxiliam na análise e compreensão de um fenômeno real e ampliar o modelo já construído. Para começar, reflita sobre as seguintes questões. É possível fazer previsões e antecipações de situações de impacto ambiental a partir do modelo de despoluição que construímos? Quais são as principais técnicas e resultados matemáticos que podem nos ajudar a formular soluções para problemas ambientais? Como a exploração da modelagem matemática pode enriquecer o seu trabalho como professor na empreitada de ensinar matemática? Você acha que um entendimento mais aprofundado do modelo matemático pode ajudar os alunos do ensino médio a ampliarem seus conhecimentos sobre equações, dados e gráficos? Quando, afinal, nosso lago ficará limpo? No ciclo anterior de nosso experimento, realizamos a simulação de um lago poluído e modelamos seu processo de despoluição. De forma bem resumida, essa simulação pode ser representada no esquema a seguir. Nesta simulação, a partir de uma dose inicial de poluição, efetuamos sucessivas trocas representando a ação de micro-organismos despoluidores. Obtivemos o seguinte modelo matemático para este processo. A1 é igual a 200 ml. E a N mais 1 é igual a 4/5 de AN. Entretanto, assim como ocorre em diversos ambientes naturais, podemos considerar que o lago estará despoluído quando a quantidade de poluente for inferior a um certo nível aceitável e pré-estabelecido. Será que podemos descobrir quando o nosso lago estará despoluído? Você concorda que o processo de calcular a quantidade de poluente em cada período de tempo poderia se tornar muito trabalhoso e cansativo se o nível aceitável de poluente fosse muito pequeno? Será que, neste caso, existiria uma maneira mais simples de encontrar o tempo necessário para que o lago seja considerado despoluído? Para respondermos a essas perguntas, precisaremos passar por novas etapas do processo de modelagem matemática. Mas antes de chegarmos nessas novas etapas, vamos retornar o que já fizemos no ciclo 1. Observando o esquema anterior e retornando aos experimentos e às atividades realizadas no ciclo 1, você deve lembrar que passou por 2 etapas do processo de modelagem matemática. Etapa 1, compreensão do problema. Etapa 2, construção do modelo matemático. E, assim, está faltando passarmos por mais 2 etapas importantes. Você se lembra de que etapas são essas?
Uma delas é a etapa da resolução do modelo matemático, quando resolvemos as equações que aparecem no modelo usando conhecimentos teóricos que envolvem técnicas algébricas e geométricas. Em seguida, passaremos à etapa de validação do modelo. Nessa etapa, avaliaremos nosso modelo e poderemos perceber se ele permite ou não fazer previsões acerca do que poderá acontecer no lago poluído com o passar do tempo, resolvendo o modelo matemático. Vamos voltar à pergunta: existiria uma maneira mais simples de encontrar o tempo necessário para que o lago seja considerado despoluído? Para respondê-la, precisamos de algumas explorações matemáticas. Com essas explorações, iremos obter uma formulação fechada para o modelo que construímos até agora. Você sabe o que isso significa? Significa que utilizaremos técnicas matemáticas para explicitar a concentração de poluente de AN em função do período de tempo N e não em função da concentração em estágios anteriores, como o que ocorreu com a equação recursiva do ciclo 1. A expressão fórmula fechada está sendo usada neste desafio para descrever uma equação que relaciona diretamente a variável dependente, a quantidade de poluente, AN, com a variável independente, o tempo N. Ela também poderia ser chamada de fórmula explícita. Esta expressão não é de uso comum na matemática e está sendo usada aqui para se contrapor à equação recursiva e, de algum modo, pode ser considerada aberta. A equação recursiva pode ser considerada aberta, porque é preciso um valor inicial para que os demais valores fiquem determinados. No nosso caso, esse valor é A1 e todos os outros valores da sequência dependem dele. Além da formulação fechada, apresentaremos diferentes representações gráficas do modelo. Nosso objetivo é abordar os seguintes conceitos matemáticos: progressão geométrica, função exponencial, logaritmo e noção intuitiva de limite. Em geral, quando se fala de contextualização em matemática, refere-se apenas à contextualização de conceitos matemáticos em relação a outras áreas de conhecimento ou situações do nosso dia a dia. Entretanto, há outra forma de contextualização que, apesar de receber menos destaque, é tão ou mais importante: a contextualização interna em relação à própria matemática. Na educação básica, é fundamental localizar conceitos matemáticos no contexto da própria disciplina. Esperamos que, a partir das atividades realizadas até aqui neste desafio, você possa encontrar, juntamente com seus alunos, novos horizontes para o processo de ensino-aprendizagem da matemática. E, acima de tudo, desejamos que você se sinta encorajado a criar e aplicar atividades diferenciadas nas suas aulas. Daremos início agora a uma outra etapa do nosso curso, a sala de aula em foco. Nos outros ciclos, fizemos um exercício de pensar em conceitos matemáticos na sala de aula e no ensino da matemática. Neste ciclo, vamos trazer essa mesma sala de aula e o cotidiano de trabalho dos professores de matemática da educação básica para o foco das nossas reflexões. Para começar, pense sobre as seguintes questões: por que usar experimentos para ensinar matemática? Como você pode utilizar o que estudou até agora nos 3 desafios anteriores para planejar uma proposta inovadora e desenvolver uma aula diferente com seus estudantes? Quais cuidados podem ajudar você a ter acesso ao realizar uma proposta inovadora em sua sala de aula? Se a metodologia é inovadora, a avaliação também tem que ser? Como você pode avaliar se uma metodologia inovadora deu certo? Números da educação brasileira. A última análise do Censo Escolar Brasileiro
foi desenvolvida em 2006 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação. Os dados indicam a existência de 55,9 milhões de estudantes distribuídos em 203,9 mil estabelecimentos de ensino, o que representa que, atualmente, 97% das crianças estão na escola. Estes mesmos dados nos mostram que, na rede estadual de ensino médio, a taxa de reprovação e de abandono chega a 29,5% dos casos. Mas por que será que esse número é tão elevado? Sabemos que existem muitos trabalhos interessantes sendo realizados na intenção de reverter essa situação, mas ainda há muita coisa para fazer. Muitas delas estão além do nosso alcance, mas algumas estão bem próximas do nosso dia a dia da sala de aula. Então, que tal começar esse ciclo refletindo sobre a parte que nos cabe mais diretamente? Você deve ter percebido, através dos 3 experimentos estudados até agora, que estamos constantemente buscando maneiras de ensinar matemática de forma mais contextualizada. Acreditamos que as abordagens propostas podem enriquecer a compreensão dos estudantes, já que fornecem uma contextualização dos conceitos utilizados em relação não só a problemas concretos, como também em relação à própria matemática. Neste ciclo, vamos acompanhá-lo no planejamento e na aplicação de uma aula, tendo como base uma das atividades estudadas nos ciclos anteriores. A proposta é que, a partir dos jogos experimentados, modelo de despoluição de um lago e desafio geométrico do ladrilhamento plano com polígonos regulares, sejam criadas diversas ações para serem aplicadas em sala de aula. Primeiro, você terá que escolher, dentre esses experimentos, aquele que melhor se adapta ao seu dia a dia em sala de aula. Depois, você deve planejar uma aula para desenvolver com seus estudantes, utilizando como base o experimento escolhido. Todos os professores cursistas terão acesso aos trabalhos dos colegas, podendo assim comparar diferentes aulas baseadas em experimentos diferentes. O nosso objetivo é que você possa ampliar o seu repertório de possibilidades através do trabalho coletivo. Você já ouviu falar do Portal do Professor? Então, prepare-se para conhecer esse mundo de recursos e possibilidades educacionais. Um portal para professores. É um portal virtual ofertado pelo Ministério da Educação com o objetivo de atender às diversas demandas dos professores da educação básica. E agora, vamos conhecer um pouco das atividades e dos recursos principais do nosso portal. A partir dos ícones da página principal, percorreremos todo o portal para que você possa se familiarizar. O espaço da aula é onde você poderá compartilhar o seu conhecimento com outros professores. Todo professor poderá incluir aulas individuais ou em equipe e colaborar consultando e comentando as aulas de outros colegas. O Jornal do Professor é dedicado ao cotidiano da sala de aula, trazendo quinzenalmente temas ligados à educação. Todo professor pode participar diretamente, sugerindo ou enviando material, colaborando a cada edição. Os recursos educacionais são os recursos de multimídia, como filmes e simulações publicados no portal para todos os níveis de ensino e em diversos formatos. Experimente-os para aplicar em suas aulas. Em cursos e materiais, você tem a possibilidade de pesquisar através de links com informações educacionais. Em interação e colaboração, acesse as novas ferramentas da internet para interagir com outros professores. Em links, você tem sugestões de outros locais virtuais relacionados a assuntos de interesse dos professores.
A plataforma Freire foi desenvolvida para cadastro de professores da rede pública interessados em complementar a sua formação em licenciatura. Através do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, são oferecidos cursos para docentes não graduados, para docentes que atuam fora da área de formação e também de formação pedagógica, para docentes que são bacharéis e sem licenciatura. Em dados da aula, aparecem informações mais específicas da própria aula. Em o que o estudante poderá aprender com essa aula, o autor deve inserir o objetivo geral e o específico da aula, ou seja, o que ele espera que o estudante aprenda. No caso do exemplo que escolhemos, esse tópico está bem sucinto, mas ele pode ser mais desenvolvido. O tópico duração das atividades é fundamental. Sabemos que estimar o tempo de uma aula e das atividades que queremos desenvolver é um aspecto muito importante do planejamento de um professor. No tópico conhecimentos prévios, trabalhados pelo professor com o estudante, o autor deve inserir conteúdos que considera importantes para que os estudantes possam ser capazes de realizar as atividades sugeridas na aula. Assim, o autor explicita os conteúdos que devem ter sido previamente trabalhados para que a aula seja realizada com sucesso. No tópico Estratégias e Recursos da aula, o autor deve, como o próprio nome já diz, apontar que estratégias serão adotadas e que recursos serão necessários para a realização das atividades sugeridas. Por fim, no último tópico, avaliação, o autor deve explicitar como o professor pode avaliar a aula, considerando sempre a participação dos estudantes nas discussões, na atividade de consolidação dos conhecimentos, bem como exploração e comentários deles acerca das atividades realizadas. Mostraremos aqui agora algumas aulas relacionadas às interações que vimos anteriormente. Aulas relacionadas aos jogos dos discos. Aula 1, lançando CDs no chão da escola para estudar probabilidade. Aula 2, probabilidade no jogo dos discos. Aulas relacionadas ao modelo de despoluição de um lago. O objetivo geral dessas aulas é organizar um ambiente provocador de aprendizagem e explorar as potencialidades. O objetivo geral dessas aulas é organizar um ambiente provocador de aprendizagem e explorar as potencialidades pedagógicas da modelagem matemática. Para isso, propomos uma atividade experimental como desencadeadora do processo, pois acreditamos que esse tipo de atividade possibilita momentos de reflexão e cooperação entre os alunos, além do aspecto lúdico e motivador que uma simulação permite desenvolver. Na aula 1, modelando o processo de despoluição de um lago através de um experimento prático. Aula 2, poluição de lagos, modelagem matemática, progressões geométricas e logaritmos. Aula 3, poluição de lagos, modelagem matemática, funções exponenciais e gráficos. Aulas relacionadas ao desafio geométrico do ladrilhamento. Na aula 1, a arte no plano, confeccionando ladrilhos e construindo ladrilhamentos. Aula 2, ladrilhamento do plano, ângulos internos e ladrilhos de 3 em 3. Na aula 3, propomos também a mesma motivação. Esperamos que você tenha compreendido a importância da experimentação no ensino de matemática, ao aplicar uma das aulas propostas no portal do professor. Com estas aulas, visamos a construção de um ensino mais alinhado com as orientações curriculares nacionais. Também buscamos trazer maior contextualização e significado para os conteúdos matemáticos que são trabalhados no ensino médio. Mas nossos trabalhos não param por aqui.
continuaremos caminhando juntos e refletindo sobre a melhoria do ensino de matemática em nossas escolas. Com isso, finalizamos nossa disciplina Ciclo 1, Atividades Práticas. Fiquem atentos aos fóruns disponibilizados nas unidades, semanas da disciplina, bem como datas de atividades avaliativas, avaliação online e avaliação presencial. Bons estudos!